A paz do Senhor, meus queridos amigos, irmãos que acompanham o podcast Evidente Simples. Estamos iniciando mais uma edição dos nossos estudos na série de lições da EBD na faixa de adultos, lição hoje de número 6, onde nós vamos tratar o tema A Justiça de Deus, que na verdade é o tema central da lição, não é? Que é a justiça divina. E junto conosco nós temos a honra, a alegria, a satisfação de receber nessa roda de discussões aqui, debates acerca da Palavra de Deus, a nossa professora Amilde Praxedes, a quem nos cumprimentamos com a paz do Senhor, professora. A paz do Senhor, professor Ribeiro, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, professores que estão na audiência, né, do nosso podcast. Muito bem. E hoje nos dá a grata satisfação de recebermos aqui, juntamente com nossa equipe, o professor Rotoniel Félix. A paz do Senhor, professor. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, professor João, professora Amilde. É um prazer imenso mesmo estar juntamente com os irmãos nesse projeto, nesse trabalho. Que o Senhor Deus seja glorificado. Estamos aqui para cooperar juntamente com os irmãos. Muito bem. Esse é um trabalho organizado pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus em Natal, e você é muito bem-vindo. Nós agradecemos a sua audiência todas as semanas. Você está acompanhando a série de lições no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que é um livro profundo, um livro que tem muitas verdades para nós extrairmos delas. E hoje, como nós nos dissemos no início, vamos estudar a respeito do tema A Justiça Divina. A lição tem como texto áureo: com o puro tu te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, 26. E a verdade prática nos ensina que os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. E na introdução da lição, nós vamos ver que essa lição está fundamentada em 3 grandes tópicos. O primeiro identifica o juízo divino exposto pelo profeta, né? O fim vem e o fim chegou, como ele vinha dizendo, né? E o segundo tópico mostra um tipo de petição que Deus não atende. Olha só, irmãos, como é interessante. Um tipo de pedido que Deus não atende de jeito nenhum. E também nós vamos ver que existe a impossibilidade de uma possível intercessão de mesmo homens sendo justos, como a exemplo de Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. Então, à luz desses tópicos, nós vamos iniciar a nossa discussão nesta tarde desse dia. Eu vou convidar a nossa irmã Amilde Praxedes para ela trazer a abordagem da introdução da lição, e também vamos ver os objetivos da lição de hoje com a professora Amilde Praxedes. A paz do Senhor, mais uma vez, a todos os nossos irmãos que estão na audiência, e ao nosso irmão Otoniel também. É bem-vindo aqui na nossa equipe, no nosso grupo. Nós estamos, neste dia, estudando, como já foi dito pelo professor Ribeiro, a justiça de Deus. O objetivo geral que podemos verificar no estudo desta lição é mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação, porque ele começa aqui de forma genérica, no texto, né, desse texto que foi escolhido para análise, né, nesta lição, de 12 a 23, que aqui ele só dá até o 21, mas seria interessante ver também esses 2 últimos versículos, né, porque o Senhor fala, né, do conhecimento daquelas pessoas que são sobreviventes, não é? Que ficaram em Jerusalém, que vão ser o testemunho de que Deus não trouxe debalde a sua espada. As pessoas serão, inclusive, consoladas ao ver realmente o viver dessas pessoas não condizem com o nome de Deus, né? Porque eles são chamados pelo nome de Deus e faziam pior do que as nações
que eles haviam expulsado da terra. Infelizmente, todo tipo de pecado, de abominação foi cometido ali, e por isso Deus não poderia mais, de modo nenhum, tolerar aquela situação, né? Os objetivos específicos da nossa lição são os seguintes. No primeiro item, estaremos estudando, procurando identificar o juízo divino. Identificar ou explicar o juízo divino. E mostrar, no segundo item, a petição que Deus não atende. No terceiro item, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estes são os 3 objetivos que correspondem aos 3 itens da nossa lição. E a presente lição está fundamentada nesses 3 grandes tópicos, né, que foi expresso aqui pelos objetivos. E é importante compreender a estrutura do discurso, como que ele começa genérica, né, assim, como se do geral para o particular, não é? Porque no finzinho é que a gente vai verificar que o mesmo que Deus faz com as outras nações também está fazendo com Jerusalém, porque ele é o Senhor dos senhores. Ele é soberano sobre todas as nações, porque ele é o criador de todos, né? De todos. E Israel não estaria isento do juízo de Deus apenas por ter sido eleito por ele, não. Eles tinham sido eleitos para glorificar a Deus, para andar nos caminhos do Senhor, para guardar os seus caminhos e não viver de forma dissoluta e com comportamentos abomináveis, execráveis, que Deus não estava realmente mais tolerando. Como o nosso irmão estava explicando, esse tema da justiça de Deus, justamente o foco da lição, a lição em geral, e o tema de hoje trazendo a justiça em si, a gente tem que entender muito bem na hora da aplicação, porque a justiça aqui não está falando da justiça como o caráter divino, ele como um Deus justo, mas no sentido retributivo, né? É como nós falamos em direito, seria a violação de uma norma e ele estaria trazendo a punição daquela violação. Justiça nesse sentido. Por isso que, quando ele traz essa ideia de justiça de Deus aplicada ao contexto do profeta Ezequiel, era justamente para demonstrar que haveria de advir uma nova leva, né? Porque Ezequiel foi na segunda leva de cativos, e haveria ainda uma outra leva. E o povo, e a profecia, a mensagem de Ezequiel se referia tanto aos judeus e aos que estavam em Jerusalém naquele momento, como também aos cativos que estavam na Babilônia, de que o juízo de Deus viria, ao contrário do que os profetas e de que a própria, vamos dizer assim, o rei aqui estava lá em Jerusalém, juntamente com seus falsos profetas, profetizavam, informavam que jamais seriam entregues, que jamais seriam entregues e a nação jamais seria despedaçada ou desaparecida do cenário aí mundial, vamos dizer assim, né? Mas a profecia vem justamente corroborar com o que Jeremias estava falando, e também o profeta Ezequiel, que ele veio profetizar já no cativeiro, né? Mas Jeremias já vinha avisando a respeito do cativeiro em Babilônia. E eles não estavam levando a sério aquilo como se estivesse, vamos dizer assim, mesmo no erro, no pecado, eles estavam se segurando, vamos dizer, nas promessas de que, por ser uma nação escolhida, jamais aconteceria algo semelhante a isso, seriam invadidos, seriam levados cativos. Então, aí a justiça está justamente baseada nesse princípio, aqui nesta lição, né? No sentido de que Deus é um Deus justo e ele pune, porque toda a justiça ela vai ser trazida nessa lição para demonstrar que Deus ele não está de acordo com o pecado, não está de acordo com os erros daquele povo que estavam naquela ideia de que o Senhor Deus estaria com eles, e mesmo a segunda leva já tendo acontecido, e Ezequiel foi nela, como se eles estivessem lá e nada aconteceria. Então, esse ponto principal de diferenciar que a justiça aqui seria justamente relacionada a essa punição, na verdade, seria uma punição. Por isso que, como nosso irmão explicou bem,
estava analisando a lição e eu observei que o comentarista ele fala dessa questão genérica para específico, porque ele vai demonstrar justamente a questão específica de Israel, mas também não significa dizer que, de uma forma mais genérica, mais ampla, não vai atingir os outros povos ou aqueles que desobedecerem a Deus. Ela parte especificamente para a nação de Israel, mas as consequências não são só para eles. As consequências são justamente para aqueles que estão alinhados e dizem crer em Deus, na sua aliança, e aqueles que desobedecem a sua aliança. Não porque Deus seria um Deus, vamos dizer assim, injusto, mas pela sua justiça, ele traria a retribuição para o mal. Um caso bem importante para nós assim entendermos esse caso é na queda do homem. Quando o Senhor Deus diz a Adão e a Eva, né, que eles não deveriam comer do fruto, caso contrário, a queda ocorreria e o pecado aconteceria. E o que houve? Eles resolveram errar, praticar, e nós sabemos o que aconteceu, a queda ocorreu, e a justiça divina justamente aconteceu ali. Ele teve que, de fato, cumprir com sua palavra. Então, é retribuição, nesse caso aqui. Por isso que Ezequiel vai trazer à memória os flagelos que vão acontecer. Importante frisar esse ponto assim específico, né? Muito bom, Foi isso que professor. falamos no início, né? O objetivo geral que nós detectamos, né? O objetivo geral, mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado. Ele não tem o pecador como inocente, né? Ao culpado ele não tem como inocente. Ele traz a justa retribuição àqueles que lhe desobedecem. Em qualquer nação, não é só Israel. Inclusive, havia essa presunção de Israel por ser eleito, que estariam isentos, né? E João Batista, quando começou o seu discurso, ele dizia: arrependei-vos, não presumais, sou filho de Abraão. Não, porque até dessas pedras Deus pode transformar filhos a Abraão. Ou seja, Deus não estava simplesmente, vamos dizer assim, ligado, obrigado a cumprir uma promessa simplesmente porque eles nasceram como descendentes de Abraão, mas o relacionamento com Deus, é assim? É isso mesmo. Muito bem. Aí eu pego o gancho aqui dos irmãos e já entro aqui no tópico 1, né, a respeito do discurso profético, quando o comentarista diz aqui que, à luz das Sagradas Escrituras, nós ficamos sabendo, né, nós tomamos conhecimento que a ira de Deus ela não acontece sem uma justa causa, né, o que o professor Otoniel falou e a professora Amilde também, a respeito da retribuição, né, e também sem um prévio aviso, né, isso é importante. Deus já vinha sinalizando lá, né, ele parece que é um filme, né, se a gente for ver aqui se a gente for mentalizar e procurar imaginar como foi essa revelação de Ezequiel desde o início, ele começa com uma cena fantástica dos carros de fogo, a glória de Deus manifesta ali e ele, né, é impactado com aquela visão. Daqui a pouco ele vai ver o templo, né, e vai ver agora os deuses dentro do templo, a glória do Senhor ainda no templo. A gente vai seguindo essa linha de tempo e daqui a pouco a glória de Deus sobe para o monte e se afasta. E aqui é triste, né? A gente viu na lição passada, né? A glória de Deus deixou o povo por conta da idolatria do povo, do caminho, como a professora bem disse, do caráter do povo, que era um caráter, né, que se afastava de Deus, e então Deus procede de maneira, embora provocando arrependimento, mas dessa vez, Deus não deixou oportunidade para arrependimento. Não é isso, professores? Então, o perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com Nínive, não é? E a vontade de Deus de Javé é abençoar o seu povo, restaurar a sua herança. Mas aí o comentarista faz uma pergunta muito interessante aqui, eu acredito que os professores observaram aqui, não é? Como ajudar quem não quer ajuda? Não preciso de ajuda, não. Eu acaba morrendo lá, se afogando lá e descendo lá naquela correnteza da vida e ele não se arrepende, né? Então, por isso, o castigo era inevitável. E agora eu queria convidar o professor Antoniel para discutir agora a primeira parte, que é o segundo tópico da lição, o item 2 do tópico 1, a primeira parte do oráculo, né, da expressão quando uma terra pecar contra mim. Que terra era essa, professor? Era Israel? Ele estava querendo falar de quem? Ele estava falando de um todo para chegar no específico? Era isso que ele estava querendo falar? Justamente como colocado pelo
pelo comentarista da lição, ele traz justamente, em especial, a fala para a nação Israel, né? Israel, em especial, porque o profeta direciona-se a ele em específico. Quando a terra pecar contra mim, aí existe a consequência do pecado. Inclusive, o próprio escritor, o comentarista, ele vai justamente trazer essa ideia desse castigo, que seria essa desobediência contumaz, constante, que se recusa a ouvir a palavra de Deus e a obedecer. Ele está querendo fazer justamente referência aos profetas que vinham já informando a Israel, ao Judá, na verdade, né? A parte do sul, que o Israel, que seria a parte norte, já não existia mais, já tinha sido levado cativo já há cerca de quase 200 anos. E Judá, a parte sul, ainda estava firme, mas por causa da sua desobediência, os profetas vinham falando a respeito de que Babilônia viria, como no caso de Jeremias, e levaria cativos para o cativeiro. E aí Ezequiel ele vai tratar especificamente agora, já no cativeiro Ezequiel, falando a respeito justamente do pecado, e ele vai depois trazer a responsabilidade para cada um dos israelitas, não em especial apenas para, vamos dizer assim, uma situação específica para a nação, mas cada um seria responsável individualmente pelos seus erros. A primeira parte, ele fala da terra, para justamente porque era a ideia que o israelita tinha, principalmente aquele Israel antigo, eles tinham uma ideia da coletividade. Então, a ideia era de que Deus agia no coletivo. Se Deus agia a partir do coletivo, uma vez que, aí nos tópicos que vai se suceder, nós vamos comentar, uma vez que vem justamente a ideia relacionada a alguém orar pelo todo e o Senhor Deus trazia livramento a todos. Relembrando a ideia de Abraão, né, quando orou pelo seu pelo seu familiar Ló, e o Senhor Deus disse que se tivesse justo, a terra não seria destruída, Sodoma e Gomorra. Então, essa é a ideia principal, a questão da nação, da coletividade, só que Deus ele agora vai trazer a ideia da individualidade também. E esse ponto específico vai trazer justamente essa ideia de que se uma nação quebrar o concerto, que no caso de Israel eles estavam quebrando o concerto com Deus, ao quebrar o concerto, o Senhor Deus não estaria, vamos dizer assim, necessariamente obrigados a cumprir com promessas que fez o próprio Abraão. Porque se o coletivo estavam em desobediência, eles não tinham como exigir de Deus nada. Por isso que se a terra pecar, é no sentido justamente geral para a própria nação. Aí vai entrar justamente o sofrimento que tanto justos como injustos que estão naquela terra vão passar. Os justos ou injustos sofrerão por causa justamente da coletividade, e no caso de Israel especificamente, seria relacionado à própria, que tudo começa na própria, vamos dizer assim, no topo, né, que nós chamamos da monarquia, nos reis, nos seus profetas, sacerdócio. Então, uma vez que eles desobedecem, aquilo atrai também para todo o povo passar por esses problemas. Exato. Então, essa era a advertência em especial do profeta nesse sentido. Esse castigo, ele vai trazer justamente esse problema. Trata-se, como o próprio escritor da lição diz, de uma crise econômica que deveria de acontecer justamente pela desobediência do povo. Em especial, está justamente nesse sentido. Muito bem, professor. Então, eu gostaria de convidar a professora Amilde Praxedes para entrar nesse particular desses juízos de Deus que se materializaram em forma de ações, né? Como já trouxe aqui o professor Otoniel, né? No aspecto econômico e também em outros aspectos, né? São quatro elementos, agentes de juízo, né? E Deus disse que traria juízo dos quatro ventos da terra, né? Então ele também expressou de quatro formas esse juízo. Quais foram esses elementos, irmã professora Milde, que Deus usa para punir o homem e como falou bem o professor Otoniel, ele pode agir para punir uma nação qualquer e particularmente, né, o seu povo que, claro, o povo de Deus quando transgride, né? Lá em Hebreus diz assim que a gente precisa estar em disciplina, né? Eu acredito que esses juízos, professora, seriam também motivos de disciplina para o povo. E quais seriam esses agentes de Deus para disciplinar o seu povo, professora? E é conveniente lembrar que Deus sempre usou, né? Desde
desde o deserto, né? O Senhor sempre usou a sua disciplina para o seu povo, para corrigi-los, para trazê-los à santificação, porque as bênçãos, as promessas de Deus são condicionais, não é? Elas estão condicionadas à obediência, à comunhão com Deus, à vivência do povo com Deus, a andar com Deus. E aqui nós temos, nesse versículo 13, né, da nossa lição, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Nós vemos no caso de Israel, e Judá também sofreu muita fome, com o cerco dos inimigos em redor, né? Porque o Senhor sempre disse, se vocês forem desobedientes, eu levantarei inimigos para os afligir. E é interessante que esse povo já estava sob juízo de Deus, sob disciplina. E o Senhor, até o último momento, enviando os seus profetas para adverti-los, para que eles se arrependessem, convertei-vos do vosso mau caminho, deixe o ímpio o seu caminho, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, diz Isaías, Jeremias do mesmo jeito, né? Porque o Senhor é grandioso em perdoar, o Senhor não queria trazer juízo assim, mas eles apostataram, chegaram a apostatar, zombaram da palavra, inclusive aqueles anciãos que vinham a Ezequiel, o Senhor revelou, o coração estava nos ídolos. Eles não eram convertidos. Eles levantaram os ídolos no seu coração. Dizer, não tinha mais nenhum jeito, porque se a própria liderança estava dando mau exemplo, não ensinava o povo, eles tinham mais prazer nas festas de Tamuz, não realizavam mais as festas judaicas, como a Páscoa, eles não realizavam mais há muito tempo. E no tempo de Jeoacás e Joaquim, eles já estavam cercados por Faraó Neco, que desde que Judá, no caso de Judá aqui, né? Eles estavam já cercados, cerca de uns 20 anos, mais ou menos, eles estavam cercados, e o Senhor pelejando com esse povo para eles se arrependerem até a última hora, mas eles não se arrependiam, eles zombavam dos profetas, zombavam da palavra de Deus, e Deus não se deixa escarnecer, não é? Quais são os juízos? Instável o sustento de pão. Nós vemos no caso de Israel, no tempo de Acabe. Acabe foi cercada pelos sírios, não é? E houve essa instabilidade de pão lá. Já tinha pessoas que comiam os próprios filhos. A crise era tão grande, não tinha mais nada para comer, que é uma coisa muito terrível. Mas, mesmo assim, eles não se arrependeram e foram levados pelos assírios para o cativeiro. E agora Judá, Deus pelejando com Judá, no Reino do Sul. E o sustento de pão, enviarei contra eles a fome, arrancarei dela homens e animais, e também vem a questão das terras assoladas, com pragas, com pestes. A falta da chuva traz a instabilidade para o sustento também, não é? Se Deus fechar os céus e não mandar chuva, vai faltar alimento para o povo, não é? Então, o sustento de pão se tornou instável também nesse sentido, não é? Veio a fome para aquele povo. E, sendo arrancadas as pessoas da terra, quem é que invade e se multiplica? Os animais, né? As feras, as alimárias nocivas ao homem, porque quando a terra está bem ocupada e está sendo bem cuidada, os animais eles se afastam do homem, porque Deus colocou este medo lá desde o início, né? O medo dos animais em relação ao homem. Quando ele se sente ameaçado, é que ataca, mas quando não está ameaçado, eles se afugentam, eles
eles procuram fugir do homem. Então, essas alimárias nocivas eram também o tipo de juízo que Deus traria sobre aquela terra, né? De tal modo que ninguém possa nem passar pela terra, né? Nós vemos esse exemplo quando os assírios tiraram as pessoas lá de Samaria, Deus mandou leões para comer as pessoas que vieram, né, ocupar aquelas terras ali, porque certamente não era suficiente para encher a terra as pessoas que foram trocadas pelos israelitas, né? E Deus enviou, e eles, na superstição deles, é porque eles não conheciam o modo de servir a Deus, e foram solicitados que alguns sacerdotes chegassem lá para explicar, e eles serviam aos ídolos e, ao mesmo tempo, a Deus. Quer dizer, não havia uma conversão perfeita, né? E, infelizmente, o povo do mundo é assim, né? Quer acrescentar deuses às suas crenças, mas não querem viver totalmente ou exclusivamente para Deus. Então, nós vemos aqui que a seca é um sinal visível do castigo divino sobre a nação impenitente, não é? E está lá naquelas maldições descritas em Deuteronômio, capítulo 28 também, não é? Essa parte aí. E o Senhor traria fome sobre a terra justamente por causa que eles cerravam os céus, tirava a chuva e as pessoas iam sofrer. E uma outra coisa também que nós vemos juntamente com a fome são as pragas na lavoura, as pestes, a espada, a fome, são os tipos de juízo que Deus manda sobre aqueles que não servem a Ele, que não lhe obedecem, não é? E com as guerras também vem justamente epidemias. Nós vemos na história isso, na Europa, e em lugares que viveram muito tempo de guerra, nós vemos as epidemias causadas pelas mortes nos campos de batalha, não é? Nós vemos isso, a história nos mostra essas coisas. Então, a peste, a fome, não é? A espada, são os tipos de juízo que Deus manda para todos aqueles que não lhe obedecem. Muito bem, professora. Então, agora nós, resumindo aqui a sinopse do item 1, Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso, né? Então, eles estavam bem avisados e estavam sendo punidos com a causa justa, com a justa causa que Deus já havia dito. Vamos agora para o item Até 2, porque, né? professor, só uma coisinha aqui. Até porque o foco agora nessa lição de hoje, o foco de Ezequiel já não era mais relacionado aos falsos profetas, né? Que estavam enganando o povo, que está lá do capítulo 12, 21, até o capítulo 14 está em volta todo o assunto. Mas que o tema principal aqui era que era inevitável que Deus iria trazer julgamento divino com esses temas que foi falado agora pela nossa professora, que seria a espada, a peste, a fome, ou seja, de fato era o juízo de Deus. E as pessoas que sobrevivessem a esse juízo seriam levados agora, o resto, né, que é os remanescentes, seriam levados ao cativeiro. Isso é interessante porque realmente o juízo vai ser forte a ponto de acabar realmente com a cidade. A cidade seria destruída, na verdade, né? O templo destruído, os muros derribados, as portas queimadas a fogo, um verdadeiro caos, né, em Jerusalém, inimaginável e impensável, ainda mais que eles se achavam, como diz o outro, né? Se achavam o povo de Deus escolhido, e eram, né? E são, porém estavam sob o juízo de Deus. Vamos começar agora o item 2, vamos trazer agora, convidar o professor Otoniel para expressar aqui a respeito. Essa pergunta aqui é interessante, viu, professor? Ainda bem que é o senhor que vai responder. Tem petição que Deus não atende, professor? E aí eu acrescento, tem diferença entre o silêncio de Deus e a petição que Deus não atende? De fato, partindo do princípio que Deus conhece todas as coisas, que Deus é bondoso,
a nossa ideia é de que ele deveria atender, e esse atender que quando nós falamos das petições direcionadas a Deus, o atender, na nossa concepção humana, aqui seria Deus responder, né, da forma que eu desejo. Mas o tema, quando o nosso comentarista traz as petições aqui que Deus não atende, era para justamente demonstrar que nenhuma petição que qualquer ser humano, profeta, e ele cita até Noé, Daniel e Jó, mesmo que eles pedissem, esse juízo não deixaria de acontecer. O juízo ocorreria. Ou seja, então Deus não responderia às vontades dos israelitas ou dos remanescentes que ali estavam, simplesmente para livrá-los. Justamente porque tem um texto muito famoso no segundo livro das Crônicas, todos conhecemos, capítulo 7, versículo 14, que era uma promessa de Deus através do próprio rei Salomão, quando ele, inspirado por Deus ali, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, aqui, se o povo pecasse, a oração de Salomão no contexto era essa: se o povo pecasse, o povo iria ao templo, chegando no templo, fazia as petições, invocava Deus, e ali, se você ler toda a oração e a mensagem, você vai observar que Deus está prometendo livrar, está prometendo mandar chuva, está prometendo fazer com que as plantações sejam prósperas, e ele diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, ele é bem claro. Aí ele diz que Deus diz que ouviria dos céus, perdoaria o pecado e sararia a sua terra. Então, a ideia que eles tinham é de que Deus responderia para livrar toda hora que eles clamassem. Mas só que Deus, na sua vontade soberana, decidiu justamente não responder nenhuma oração, porque era propósito dele, devido aos pecados das pessoas, e o juízo vir sobre a nação, isto é, em Jerusalém. Por isso que, nesse caso aqui, o comentarista ele vai dizer justamente essa questão. Deus não pode ouvir certas orações, porque ele tem um propósito ali. Ouvir aqui no sentido de atender. Ele está ouvindo todas as orações, mas atender as orações para livrar o Judá, Jerusalém, do juízo que estava por vir, Deus não iria fazer. O ponto Naquela principal circunstância, né, professor? De jeito nenhum. é justamente esse. É a questão de justiça, né? A própria justiça sendo executada. Numa lição anterior, a gente verificou que o Senhor disse que não ouviria, ainda que eles gritassem em altas vozes, porque eles eram impenitentes, eles não queriam retornar dos maus caminhos. Eles queriam continuar na idolatria. Eles já tinham apostatado da fé, não estavam mais interessados em servir a Deus e nem ensinar. Nem mesmo os líderes não ensinavam mais ao povo o caminho do Senhor, e era uma obrigação dos sacerdotes, dos anciãos, né, do povo. Mas uma coisa que é interessante notar aqui neste item também é que existem pecados que são para a morte, né? Para a morte. É o que foi dito lá em João, já no Novo Testamento, né? O apóstolo São João disse que se alguém pecar para a morte, não adianta a pessoa orar, porque Deus não vai ouvir, já está sentenciado. Ali já tinha uma sentença sobre Judá, porque eles foram impenitentes, não se arrependeram, não mudaram de pensamento, de postura diante de Deus, não é? Como o irmão falou, se o meu povo se humilhar, eles não se humilharam. Eles achavam que, não, Deus não vai fazer, não, Deus não está nem vendo. Deus abandonou a terra, não está mais nem vendo o que está acontecendo aqui. Muita gente pensa assim, que Deus criou o mundo e deixou aí o povo solto, né, para fazer o que quisesse. E não é assim, né? Deus trará juízo, todas as ações, né? Eu acho interessante que quando o profeta, o tema da lição traz essa ideia, é porque também tinha duas situações específicas aí. A primeira era que Deus não vai responder orações que não são feitas, primeiro, em nome dele. Primeira coisa, Deus não vai responder orações que não são feitas em nome dele. E o povo estava desviando-se cada vez mais, estavam apostatando da fé e achando que Deus ainda teria responsabilidade para com eles, para livrar-lhes. Não. Então Deus não ouve oração feita que não é feita em nome dele, nem orações feitas por intermédio de ídolos, como se fosse o próprio Deus. Logo, não vai refletir a glória dele e ele não seria glorificado. Uma segunda situação que eu observo também é que Deus não poderia responder às orações que são feitas
por falsos profetas ou pessoas que estão distanciadas do Senhor. Deus não teria como responder essas orações. Eles deveriam receber a juízo, foi o que de fato ocorreu. Juízo de Deus pelos seus erros. Então, é nesse ponto principal que essa lição ela tem que realmente focar. E as pessoas, quando recebiam as bênçãos, não agradeciam a Deus, agradeciam aos seus ídolos. Isso. Eles acreditavam que eram os ídolos que Justamente. traziam bênção para eles, e não o seu Criador, o seu Deus. E na lição que falou sobre a glória de Deus, estava bem específico isso, né? É. Muito bem. E eu me lembro também daquele versículo lá de Tiago, né, que ele diz que vocês não recebem porque não pedem. E ele segue, né, e diz assim: e quando vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal para gastardes em vossos próprios deleites, né? Então também tem esse tipo de oração que Deus não responde em virtude da motivação da oração, né? Isso. Não é para E glorificar a Deus. existe outro tipo de oração que depende muito da pessoa, por isso que o profeta Ezequiel aqui é bem específico. Cada um será responsável pelos seus próprios erros. Existem orações que não vai depender de alguém orar por ele. Cabe à própria pessoa reconhecer seu estado e invocar o nome do Senhor. Mas, por isso que tem orações que Deus não pode ouvir, porque não depende só de uma pessoa orar. Depende do próprio que está passando pela situação de apostasia, pelo pecado, reconhecer seu estado e vir a Deus. E por isso que Ezequiel vai trazer essa questão da responsabilidade individual. Tem a responsabilidade da própria nação, mas individualmente, cada um são responsáveis pelos seus próprios erros. Ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém aqui. Romanos 14 e 12, né? O Senhor fala através de Paulo, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Verdade, verdade, professor. Muito bem. Então, resumindo aqui, né, nós já abordamos aqui esse item 2 do tópico 2, né, que o castigo era inevitável, né, nós já explanamos bem esse ponto, né, o castigo viria e não tardaria, o fim vem, o fim vem, o fim vem e o fim veio, né? Então, essa situação, Deus se recusa a agir em favor da nação, né, e perdoar aquelas pessoas, e como aconteceu com o Saul, né, e o profeta destacou isso aqui muito bem. Então, vamos agora para o item 3 do tópico 2, que fala que quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. A professora Milde, ela já fez uma introdução aqui, né? E eu vou pedir à professora Milde para dar continuidade aqui nesse item 3, quando fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? E também quando o pecado ultrapassa os limites e Deus não atende orações intercessórias, e a professora Milde com a palavra. Justamente essa questão da apostasia, não é? A nação, ela foi levada a uma apostasia generalizada. Chegou a um ponto, como está escrito lá em 2 Crônicas 36 e o versículo 16, que não tinha mais remédio. Não havia mais remédio. Não adiantaria mais os justos clamarem, né? O Senhor citou aqui Noé, Daniel e Jó. Interessante é que eles colocou Noé, que não era israelita, né? Era semita, mas não era israelita, né? Porque ainda a nação ainda não tinha sido formada. Mas mostrando que Deus é o Senhor de todos, não é? Dos seus servos. Aquele que serve ao Senhor é filho dele, se torna filho pela fé, não é? E Daniel era... E alguns até dizem assim, mas Daniel era jovem, mas na época que ele clamou, ele já não era tão jovem, não. Capítulo 9 de Daniel, a intercessão que Daniel fez com o povo, ele querendo saber a quantidade de tempo que ia ficar no cativeiro, ele já não era tão jovenzinho, não. Ele já estava bem experimentado, né? Já tinha passado até pela cova, né? Isso. Inclusive, o profeta Ezequiel, quando ele vai profetizar, ele está ali com cerca de 30 anos de idade, né? Se Ezequiel era ali contemporâneo ali de Daniel, segundo os historiadores dizem que tinha quase a mesma idade, consequentemente Daniel também já tinha uma idade já mais de 30 anos, então era bem conhecido, né? É verdade, ele já tinha maioridade, né? Já exercia
posições de destaque na Babilônia, né? Era governador de província da Babilônia. E nós vemos aqui que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas no caso da oração que se faz quando Deus já fez a sentença, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Pecado é considerado pecado para a morte, né? Deus já tinha sentenciado aquelas pessoas uns para o cativeiro, outros para a morte mesmo, para a espada, né? Para morrer pela espada dos seus inimigos. E, infelizmente, eles não deixaram, assim, mesmo assim, eles não deixaram os seus ídolos, porque mesmo debaixo do jugo já, porque aqueles anciãos, por exemplo, que vinham a consultar o profeta Ezequiel, eles já estavam no cativeiro, eles estavam exilados, já estavam debaixo do juízo de Deus, já tinham sido desterrados, né, tirados da sua terra, já estavam fora de Jerusalém, mas o Senhor revelou que o ídolo ainda estava ali no coração. Quer dizer, então não tinha jeito. Se eles não se converteram, apostataram de sua fé, não tinha mais jeito. A apostasia total também, tanto individual quanto coletiva. O povo tinha deixado a sua fé, se apartado da comunhão com Deus, como diz aqui o nosso comentarista, e abjura, não é? O seu Deus. Não tem mais como voltar atrás. A mão do Senhor. Tem até um versículo que eu não estou aqui bem lembrada onde é, mas eu acho que é no capítulo 12 de Ezequiel, que o Senhor diz assim, eu vou ver aqui para mostrar para os irmãos como o Senhor já tinha determinado isto e que não tinha mais jeito, né? Ele já vinha falando desde o começo, não é? Mas tem um versículo aqui, que eu acho que é do capítulo 12, que o Senhor diz assim, que é o 12 e o versículo 28. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Que os falsos profetas faziam desacreditar na palavra. Não vai acontecer, não. Do mesmo jeito que Satanás disse para Eva, não, você não vai morrer, não. E eles acreditavam no engano, na mentira. Ao invés de acreditar na palavra de Deus, descreram da palavra para seu próprio Não faz prejuízo, mal, não é? O costumeiro não faz mal, né? Não faz mal, não. Né? E aí vai... Tudo que eles faziam não fazia mal nenhum, né? Achavam que não. Mas negaram a fé, né? Apostataram do Senhor, e isso não é permitido. E lá na carta aos Hebreus fala também para os crentes de hoje, não é? Capítulo 10. Vocês vejam se é possível isso, você profanar o santo, não é? O sangue de Cristo, pelo qual você foi comprado, profanar o sacrifício de Cristo, negar a sua fé, não vai ter mais jeito, né? Porque o remédio foi dado e a pessoa não quis aceitar o remédio. Muito bem. Agora, de posse dessas informações, que nós estamos aqui... Essa posição de mediador é bom porque a gente fica só aprendendo, sabe? É muito bom, graças a Deus. Então, eu gostaria aqui de convidar o professor Otoniel para a gente entrar no tópico 3, né? E aqui no tópico 3, a gente vê que está chegando o tempo em que a intercessão, que nem a intercessão de homens de Deus valeria, né? E Deus escolhe Ezequiel, fala para Ezequiel que, citando 3 homens, né? E esses 3 homens têm uma particularidade, porque se Deus estava tratando de intercessão e de oração, eu acredito que foi porque eles tinham alguma experiência de oração, e mesmo com essa experiência de oração, eles iriam tão somente salvar a si mesmos. Não é isso, professor? Como é que o senhor explica aí, professor? Essa posição aqui essa citação de Noé, Daniel e Jó.
Interessante que, nesse caso aí, com relação a Daniel em especial, o profeta Ezequiel vai citar ele no seu livro cerca de 3 vezes. Ele cita no capítulo 14, versículo 14. Ele vai citar também no capítulo 14, versículo 20, ainda nesse contexto que a gente está falando. E depois ele vai citar no capítulo 28, versículo 3, Daniel. Agora, interessante bem frisar realmente porque Noé, Daniel e Jó. Se observarmos, Jeremias já havia citado Moisés e Samuel. Inclusive, na nossa lição, ela trata a respeito da intercessão desses homens de Deus. E optou, vamos dizer assim, a inspiração que Ezequiel teve, ela não é em vão, ela tem um propósito específico, né? Deus está tratando da profecia aqui, a forma que Ezequiel vem justamente falar. Os judeus aqui pensavam, vamos dizer assim, em algo na segurança em si, né? E quando Deus ele vai trazer, através de Ezequiel, a ideia desses 3 homens de Deus, nada mais é que ele seleciona aqui, sem dúvida alguma, eu penso dessa forma, como exemplos, homens que íntegros, né? Homens que foram autorizados a ser, no meio deles, pessoas que Deus utilizaria para salvar outras pessoas. Se você observar, Noé, naquele período, Deus usou Noé para propagar a respeito do seu juízo também, e sua família foi salva. Então está ligado ali em Gênesis capítulo 6, versículo 18, essa ideia da salvação. Daniel, também através da sua própria atitude, no capítulo 2 em especial, do próprio capítulo de Daniel, versículo 17 até o 18, você vai observar a história de Daniel e seus amigos. Inclusive, ele salvou não só seus amigos de uma morte que seria certa, por decreto do rei, devido à questão da interpretação dos sonhos, e Deus, através de Daniel, salva, vamos assim dizer, aquelas pessoas. Então, é um significado muito interessante, porque demonstra o tipo de pessoa que ele era. E quando falamos de Jó, Deus, através da intercessão do próprio Jó, houve a consequência de ele interceder pelos seus próprios amigos. Lá no Jó 42, é muito famoso, quando Jó vai orar pelos seus amigos, e o Senhor depois multiplica, abençoa a vida de Jó. Ou seja, a vida desses 3 está relacionada à própria vida de oração, homens temente a Deus. Daniel só livrou, vamos dizer assim, seus amigos e também os sábios de Babilônia devido à oração. Então, a ideia de Ezequiel é essa, nem que eles orassem. Ezequiel quer dizer, nem que eles viessem aqui e orassem. E olha como nós estamos dizendo, Daniel já tinha uma fama muito grande entre eles, apesar de ser desses daí, seriam mais o que estava ainda vivo, né? Porque se a gente observar, temos uma distância entre Noé e Jó, né? A distância no tempo entre eles é um pouco grande. Mas entre Jó e Daniel, dizem alguns aí, especialistas aí, que não tem uma distância tão grande. E havia a necessidade de mencioná-los para demonstrar a forma como Deus usou essas 3 pessoas e como eles tinham contato com Deus. Então, a ideia principal está justamente nessa ideia de que, mesmo que eles viessem, o juízo viria. Mesmo que fossem justos, o juízo viria. Inclusive, o nosso comentarista da lição ele vai tratar justamente de homens que intercederam, como Abraão, intercedeu em favor de Sodoma, e se tivesse 10 justos, Deus não destruiria a cidade. Ou seja, a ideia de que Deus haveria de proteger, de guardar, mesmo aqueles rebeldes, se tivessem justos no meio delas. Só que aqui Deus disse o seguinte, não, nem que Daniel, Noé e Jó estivessem aqui, jamais iria acontecer isso, o juízo seria certo. E, de fato, ocorreu, e é dessa forma, e a intenção do profeta Ezequiel é nesse sentido. E o povo que estava recebendo a mensagem compreendiam claramente que ele estava falando em referência à atitude e a forma que eles tinham diante de Deus. Um era chamado de amigo de Deus, outro Daniel muito amado, ou seja, eram pessoas que tinham comunhão com Deus. E, novamente, aqui Deus, através de Ezequiel, ele está trazendo a ideia da responsabilidade individual. Ele não quer deixar esse foco sair. A responsabilidade seria individual de cada pessoa, que é justamente uma das características do livro do profeta Ezequiel. Essa apresentação dessa responsabilidade de forma individual. Inclusive, se nós observarmos o capítulo 18 de Ezequiel, nessa passagem o Senhor vai rejeitar um antigo provérbio que havia lá em Israel. A questão dos pais comer as uvas e os meninos que nasceram com os dentes. Ou seja, se você observar as palavras ali, Ezequiel vai trazer a ideia justamente de que a alma que pecar é que vai realmente morrer, receber retribuição. Então, o contexto de Ezequiel
É nesse sentido, quando ele coloca esses 3 jovens, esses 3 profetas, esses 3 homens de Deus. Muito bom. E ele diz, né, também que o pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, é interessante notar que já é uma sinalização para o que o profeta vai profetizar, como bem lembrou o professor Otoniel, lá no capítulo 18, e depois no capítulo 30 e alguma coisa, né, que ele também vai falar, vai reforçar também a questão da responsabilidade pessoal. E aí, professora Amilde, a senhora poderia complementar esse sentido aí desse trio abençoado por Deus que, mesmo intercedendo, eles salvariam tão somente a si mesmos, não era isso? Justamente é a questão que o nosso irmão Otoniel falou, não é? Que a responsabilidade é individual. O juízo de Deus vem sobre aquele que pecar. A alma que pecar, esta morrerá. Assim diz o Senhor, né? E é uma das coisas que está enfatizada na nossa verdade prática da nossa lição, né? Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Cada um vai levar a sua própria culpa. E estes homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, na época, por exemplo, Noé ainda levou a sua família, não é? Naquela época. Ele conseguiu, certamente, os filhos acreditaram, ajudaram a construir a arca, não é? Ele conseguiu salvar a sua família, mas e certamente porque eles creram, não é? Eles acreditaram na palavra do Senhor. Mas os que não creram pereceram, porque Deus não é injusto para condenar o justo juntamente. Foi aquilo que Abraão questionou diante de Deus. E o Senhor vai condenar o justo com o injusto? Não. O Senhor retira do meio do fogo, como tirou Ló. Né? Tirou antes de tocar fogo em Sodoma, tirou Ló. Não é? E antes de trazer a água do dilúvio, tirou Noé e a sua família que creu, né, e entraram na arca. Então, a responsabilidade realmente é individual. E nós vemos aqui, há quem se surpreenda de ver o nome do jovem, né? Daniel, como a gente tinha falado no início, né? No meio desses patriarcas antigos, né? Que foram já mencionados aí. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé, aquilo que a gente já tinha até tocado no assunto, né? E Noé é anterior, não é? Anterior à eleição de Abraão, não é? E também Jó ele vivia ali entre os edomitas, né? Mas certamente eles ouviram falar de Deus e creu no Senhor, era crente de tal modo que Deus aceitou mais a sua argumentação em relação a ele próprio do que aquilo que os seus amigos falaram, né, naquela época. E nós vemos que Deus, o nosso Deus Jeová, ele é o Criador do céu e da terra, o Senhor de todos. E ele não de modo nenhum, ele faz acepção de pessoas. Nós vemos aqui naquele versículo que eu falei para vocês no início, de Deuteronômio 10 e 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Ele não é comprado. Na hora do juízo, não é comprado, né? Ele não aceita nenhuma recompensa. E nós vemos que o Senhor asseverou isto, que não traria de modo nenhum debalde o juízo sobre aquela nação por causa da sua impenitência, não é? Eles adoraram e serviram a outros deuses e não somente a Jeová, como eles foram chamados para isso. Separei-vos de todos os povos para serdes meus. Era para dar glória a Deus, para servir a Deus e servir de testemunha para as outras nações, para levar o conhecimento de Deus para as outras nações. Mas, infelizmente, Israel não deu ouvido, não é? Por isso, Deus trouxe o exemplo desses justos, né? Mesmo que
eles nem todos eram da ascendência de Abraão, não é? Pelo contrário, eram pessoas que nem conheceram, porque são anteriores, não é? Abraão, talvez Jó tenha sido mais ou menos da época de Abraão, né? É o que se diz mais ou menos nos estudos. Mas o Noé é bem anterior, né? E Deus trouxe esse conhecimento de que nem estes santos que receberam o testemunho de Deus, né? De que era justo, nem estes ele ouviria a sua petição em favor daquela nação. Muito bem. A situação estava Muito bem. difícil lá, né? Estava difícil mesmo. Aqui tem um tópico 3, né? E os professores, eles podem mergulhar aqui, né? A gente não vai entrar muito em detalhes, que era a respeito de um suposto outro Daniel, que não seria o Daniel do cativeiro, né? Seria um Daniel, um príncipe Ugarite, né? De um lugar chamado Ugarite, que seria um homem piedoso, justo, e aí, por conta da grafia do nome, né? De uma letrazinha, né? Sei lá, é como Luiz com Z e Luiz com S, né? Alguma coisa assim. E isso aí, alguns estudiosos, né? Eles especulam, na verdade, né? Que essa origem poderia ser de um homem, mas outros estudiosos dizem que pode não ter sido porque esse homem, apesar de ser justo, era um homem pagão, cananita, né? E assim, eles descartam essa possibilidade, alguns, né? E confirmam e ratificam que o Daniel que está aí citado é o Daniel contemporâneo de Ezequiel, o profeta em Babilônia, que estava no cativeiro, certo? E aí, só para Porque as trazer para... argumentações são insuficientes, né, para são insuficientes. desacreditar. Porque, inclusive, esses questionamentos são dos teólogos liberais, são pessoas que realmente não creem, parece-me que eles não veem o sobrenatural da palavra, não é? Até o livro do A próprio profeta palavra ela é Daniel, né? soprada por Deus, não é da vontade do homem a profecia, não foi o homem. Eles estudam as coisas como se fosse o próprio homem, o pensamento daquele homem ali, mas não é. A Bíblia traz o pensamento de Deus através dos profetas, né? Eles são testemunhas do Senhor. E eu queria voltar um pouquinho, pastor, o professor Ribeiro, aqui nesse primeiro item, nesse segundo item que nós comentamos, esse segundo item do terceiro tópico da nossa lição, é que somente a justiça de Cristo ela é extensiva a todos nós. Isso aí já é uma previsão, não é? De que o justo ele não leva, não é? Apontando para Cristo. Somente a justiça de Cristo ela é extensiva a todas as pessoas. E não a justiça de um homem como Jó, como Ló, eles não seriam, a justiça deles não é suficiente para E aí, atender professora, os eu reclamos de aproveito o Deus, né? gancho, professora, e aí eu estava lembrando aqui, né, que muitas pessoas dizem, não, mas meu pastor é fulano de tal, como se fosse um amuleto, né? Não, eu sou filho de fulano de tal, como se a descendência, né, a descendência dele, o DNA dele, de alguma maneira, trouxesse uma santidade ou uma, digamos assim, imunidade. Eu acho que ele tomou uma vacina eterna e acha que, não, porque eu sou filho olha, eu sou neto daquela irmãzinha do Cocó, lá do Circo de Oração, lá da igreja tal, viu? Ela é vaso do Senhor e eu sou neto dela. Mas é só É para a aquela gente... ilusão dos israelitas, né? Descendência de Abraão, agora estaria isento do juízo de Deus, que era descendência. Muito bom, professora. Muito bem. Então, chegamos aqui na sinopse do item 3, segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Os justos da cidade vão escapar se forem verdadeiramente justos, mas a Bíblia Sagrada diz, né? Deus procurou um justo e não achou nenhum sequer, né? Diz lá Paulo, né? Em Romanos, se eu não me engano, ele diz, ó, Deus procurou um justo e não achou nenhum sequer, porque todos pecaram, todos se extraviaram e todos estão destituídos da glória de Deus e só precisam de uma ação, e aí bem lembrou a professora Amilde, daquele Redentor que resgata o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim, e é interessante notar que, como diz lá a lições anteriores, né? O fim vem, o fim vem, o fim vem,
escatologicamente, essa lição serve de alerta para nós, porque o fim virá, né? A Bíblia Sagrada diz, né, que Jesus apregoou o ano aceitável do Senhor, Isaías 61, né? E o dia da vingança do nosso Deus. Então, nós estamos aqui trazendo algo que é passado, mas que aponta para o futuro, né? A sombra das coisas futuras, o Antigo Testamento aponta que vai haver um juízo futuro, vai haver uma grande tribulação, vai haver um Armagedon e coisas terríveis vão acontecer. E se nós não tomarmos cuidado, né, nós também não escaparemos. Não é isso? O Muito apóstolo bem. São Paulo, ele falou algo interessante também no capítulo 11 da Carta aos Romanos: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. 11:22 da Carta aos Romanos. Severidade é para com aqueles que caíram, quer dizer, que deixaram a fé, que abandonaram a fé no Senhor. E para aqueles que permanecem no Senhor, a benignidade, né? A bondade de Deus sobre aqueles que permanecem nele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, disse Jesus, né? E outra maneira também, não observar, do mesmo modo como Deus cortou Israel, corta também o jambuzeiro, os ramos que foram enxertados, né? O jambuzeiro, Uhum. os ramos do Quando foram, jambuzeiro, né? eu lembrei agora, professora, quando foram relatar Jesus da queda daquela torre, né? Jesus ele alertou, olha, vocês acham que vão escapar da mesma condenação, né? Se vocês não se arrependerem, e vocês também estão passíveis da mesma intempérie, da mesma dificuldade, da mesmo acidente, vocês também estão sujeitos, vocês podem acontecer com vocês também. Não é isso? Eles não são mais justos porque escaparam, né? Não. Justamente, é. Muito bem. E aqui em Por isso Infelizmente, Hebreus, que... hum. pois não, professor. Pois não, Não, era professor. só concluir justamente trazendo o foco do tema da própria lição, né? Essa justiça de Deus. Ele faz isso devido à sua própria justiça, devido à justiça dele, que tem que retribuir o mal. O mal tem que ser realmente retribuído com a sua própria justiça. Vai combater para que traga justamente a realidade e que aquele que, vamos dizer assim, é como nós chamamos de forma pedagógica, né? O juiz de Deus também é pedagógico e faz com que as pessoas vejam que aquele não é o caminho correto, aquele não é a forma de se agir. E Deus sempre está trazendo dessa forma. Por isso que também Ezequiel ele trata muitas visões para explicar ao povo a respeito dessa justiça e de como Deus age com ele, né? Individualmente, não só apenas coletivamente com a nação. Muito bom, professor. Eu gostaria de lembrar aqui, aproveitando aqui, os irmãos aqui trouxeram essas colocações bem pertinentes. Aqui em Hebreus 6, no capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, né, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, alerta para nós, né? Aqueles que se converteram, receberam o Espírito Santo, porém eles recaíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, né? E diz mais, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram a Cristo e os puseram ao vitupério, como se estivesse crucificando de novo a Cristo, né, professores? E aqui diz, ó, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrado e recebe a bênção de Deus. É a terra que recebe a água de Deus de maneira liberal, né? Gostosamente, né? Abre o coração e recebe a chuva de Deus. Agora, aquela que produz espinhos e abrolhos, ela é reprovada e perto está da maldição, o fim dela é ser queimada, juízo, né? Mas aí tem o alerta e o alento aqui do escritor anônimo do Hebreus, diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. lá os Muito bem. Hebreus, muitas vezes, em outros capítulos, aí a gente vê eles explicando que foi a falta de fé que levou Israel à ruína, né?
E nós somos também hoje exortados a não deixar a fé, a permanecer na fé, a andar com o Senhor, procurar se fortalecer no Senhor, não é? Para que não venhamos também a cair como eles, não é? Eu acho interessante, irmãos, é que neste capítulo que nós estamos estudando, nós vemos assim argumentos arminianos, né? Na questão do pessoal, e que o homem tem que se voltar para Deus, né? Ter a parte do homem. Nós não aceitamos aquela uma vez salvo, salvo para sempre, né? Nós aceitamos que a pessoa tem que permanecer no Senhor para que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E eu gostaria de lembrar aos irmãos os últimos versículos deste texto, que não está na nossa lição, que são os versículos 22, porque ajuda, né? Ajuda para os irmãos verem também o pensamento que o Senhor deixou alguns na terra para que fossem vistos como testemunha do juízo, né? E que as pessoas ficariam consoladas, é o que diz aqui. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor. Uhum. Não foi em vão o castigo, né? Não foi sem A causa. a punição serve de consolação, né, professora? Que coisa interessante, né? A disciplina, ela nos ajuda a sermos quebrantados, né, professor? Isso. E interessante que, fazendo o link aí com o capítulo lido pelo professor aí, de João, aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus está também trazendo essa ideia para os cristãos, né? De que ele explica como era Israel, mostra como era toda aquela estrutura e dá o exemplo para a igreja de que deve haver uma permanência para justamente não ser levado a essa apostasia como os israelitas foram levados. Foram levados à apostasia pela uma segurança, entre aspas, assim, né, falsa, porque entenderam errado a mensagem a mensagem do Antigo Testamento. Entenderam errado e levaram mais para a questão da coletividade, da nação em si, do que para o individual. Esse era o problema que havia neles. E o escritor aos Hebreus mostra essa possibilidade de desvio, mostra essa possibilidade de apostasia. Por isso que, como a nossa irmã disse aí, Ezequiel parece realmente, inclusive o Bacon fala isso, né? Era um arminiano, entre aspas. No comentário sobre Ezequiel, ele fala a respeito de que Ezequiel tem ideias arminianas, porque fala a respeito da responsabilidade humana, livre-arbítrio, responsabilidade que vai se dar justamente através de cada um diante de Deus, dessa possibilidade de perca da própria salvação em si, porque se eles foram punidos, significa dizer que, e o escritor dos Hebreus aí está trazendo a ideia da possibilidade da perda da salvação, então a perseverança é importante. O juízo aqui, nesse sentido aqui, ele trouxe justamente para esses que remanescentes, esses que ficaram, os restantes, justamente a possibilidade de um novo contato com Deus, de uma nova aliança. E, de fato, depois que o cativeiro acaba, né, e volta para a cidade novamente, aí, de fato, você não vê mais esses problemas que aconteciam justamente antes do cativeiro. Houve, de fato, assim, uma vacina, vamos dizer assim, né? Uhum. Muito Foram bom. curados. Muito bom, professores. Que é pena que acabou o tempo, né? A gente chegou ao final da lição, né? Mas vamos trazer a conclusão, né? A gente tem a lição, né? Toda a lição, né? E aqui serve para você, professor, né? Pelo amor de Deus, se você levou Jesus para a cruz, não deixe ele lá na cruz, não, né? Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, nós aqui também vamos trazer nossa conclusão. Professor Otoniel, um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui na equipe do podcast EBD em Síntese, Faixa dos Adultos, e a sua palavra de conclusão da lição de hoje. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, estar juntamente com os irmãos,
aprendendo cada dia e lembrando que a lição de hoje, ela tem por base a própria justiça divina, a justiça de Deus, não confundir com o atributo de justo que ele é, né? Mas a justiça no sentido de retribuição, retribuição ao erro, ao pecado. É esse o sentido de justiça aqui, que deve ser aplicado na lição de hoje, e que fique claro a respeito desse contato e dessa responsabilidade e da ideia de que Deus tem de não só tratar no coletivo, mas tratar também com o individual. É importante individualmente cada um observar a sua própria vida, observar a partir do momento de um contato com Deus. E nesse final eu deixo o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo de número 2, e o versículo de número 10 em diante, ele vai dizer: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, fala de uma responsabilidade individual de cada um. Na coletividade, eu tenho que estar junto com meu irmão, mas, em especial, eu, você, meu irmão, somos responsáveis diante de Deus e prestaremos conta a Deus de nossa vida. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Otoniel. Palavras bem oportunas e pertinentes para a nossa lição e para os nossos alunos. Professora Amilde Praxedes, e a sua palavra de fechamento desta nossa reunião e da lição de hoje. O Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente. E as pessoas pensam que Deus vai se adaptar àquilo que eles estão pensando, ou então aquilo que eles argumentam diante de Deus vai ser aceito de qualquer maneira. Mas as pessoas é que devem se humilhar diante do Senhor, como está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, né? Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor, porque se a gente não reconhecer que Ele é o Senhor, não há obediência, não há submissão. E as pessoas precisam saber que Deus, Ele vai retribuir realmente tudo que fizermos, quer tenha sido bom ou ruim. Deus não se deixa escarnecer, como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Jeremias até falou do povo que eles tinham semeado o vento e iam colher tempestade. Jeremias falou sobre isso. Porque Deus é justo e ele não se deixa escarnecer. Então, cada um de nós temos que ter o cuidado de conservar a firme esperança do Senhor, sabendo que Ele é fiel e vai cumprir todas as suas promessas na nossa vida, se nós retivermos a nossa confiança nele de forma obediente e sincera, de todo o coração, não é? Servindo a Ele de todo o nosso coração. E não podemos, de modo nenhum, esquecer que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Que o Senhor abençoe os nossos professores, nossos alunos, e esta lição tenha sido proveitosa, não é? Para elucidar este tema tão importante que é a justiça de Deus. Amém. Graças a Deus, eu agradeço mais uma vez, em nome do Departamento de Ensino e Educação Cristã, aos professores Otoniel Félix, a professora Amilde Praxedes, pela grande colaboração em favor do reino de Deus, perseverando no ensino da palavra de Deus. Que Deus recompense cada um de vós. Também queremos agradecer a você, meu caro aluno, professor, que acompanha o podcast EBD em Síntese, que o Senhor possa lhe ajudar na ministração das suas aulas, que de algum modo aquilo que nós trouxemos possa contribuir para trazer um subsídio e alimentar melhor a sua lição de domingo. Então, que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor.